Bom dia a todos. Meu nome é Marco Antônio e tenho me intitulado de O Seu Amigo Direito, nesse nosso bate-papo diário sobre as questões que envolvem o nosso dia a dia. Hoje, dando continuidade àquele assunto sobre as prisões cautelares, que eu já tinha explicado para vocês, a prisão em flagrante, a temporária e a prisão preventiva, nós já conversamos sobre a prisão em flagrante, tecemos algumas considerações, batemos aquele papo. Agora chegou a vez da segunda modalidade de prisão, a prisão temporária. Bem, antigamente era só a prisão em flagrante e a preventiva. A partir de 1989, a Lei 7.960 instituiu também essa modalidade de prisão, a prisão temporária. A prisão temporária é aquela que se dá nos autos do inquérito policial. É importante eu ressaltar, eu lembrar a vocês que o inquérito policial não é processo. O inquérito policial é uma peça administrativa, seria como se fosse todo aquele levantamento, aquela investigação preliminar, que no caso o delegado de polícia vai colher, seja ele a nível estadual ou federal, ele vai colher e vai encaminhar para o Ministério Público, o promotor de justiça, que é o titular da ação penal. E o promotor de justiça, a partir do momento que ele entender que o inquérito pode se transformar num processo ou não, a partir do momento que o promotor de justiça entender que existem elementos para poder se instaurar uma ação penal, aí sim ele apresenta uma peça que se chama denúncia, aí sim começa o processo. Mas o inquérito policial é onde a autoridade policial está colhendo provas, está com seus agentes tudo correndo atrás de provas, justamente para municiar o Ministério Público daquilo que ele necessita para instaurar a ação penal. E essa modalidade veio para poder ajudar essa investigação. O legislador percebeu algumas dificuldades na investigação e resolveu dar esse auxílio. E estabeleceu algumas condições ali. Quando a pessoa não tem um endereço fixo, quando a pessoa não tem uma identidade, quando existem elementos que levem a supor que essa pessoa poderá interferir no curso do processo, tá? Como ameaçando testemunhas, mexendo em provas, e elementos suficientes até para provar que a autoria é dele, que de repente ele possa aproveitar para fugir, alguma coisa assim, entendeu? Então, nesse caso, dentro do inquérito policial, o delegado vai solicitar, o promotor também pode solicitar, tá? Mas geralmente o delegado vai e solicita a prisão temporária desse réu. A diferença, a prisão temporária, ela é menos gravosa, menos grave, vamos dizer assim, porque ela tem um prazo determinado. Se não for um crime hediondo, o prazo determinado é de 5 dias. Fim desses 5 dias, o delegado, achando necessário que haja uma prorrogação, pode ser prorrogado por mais 5, só por mais 5, tá? Vai ser prorrogado por mais 5, mas ele tem que solicitar ao juiz. Fora isso, o réu tem que ser colocado em liberdade. Nem o réu, né? No caso, o indiciado ainda, porque ele ainda não se transformou em réu só a partir do momento do processo. No caso de crimes hediondos, que é aquele crime, latrocínio, sequestro, extorsão mediante morte, homicídio qualificado, homicídio contra um menor de 14 anos, aqueles equiparados também, que são o tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo, todos esses crimes elencados na lei como crimes hediondos, a prisão temporária é por 30 dias, também podendo ser prorrogado por mais 30. É importante esclarecer o seguinte: a prisão temporária não precisa de alvará judicial para que o indiciado seja colocado em liberdade. Esgotou aquele prazo, foi determinada a prisão temporária, 5 dias no caso dos crimes considerados que não são hediondos, 30 dias no que são hediondos. Se não foi pedida a prorrogação, e mesmo se for pedido, se o juiz não deu essa prorrogação, coloque-se em liberdade.
porque senão vai estar incorrendo no ilícito, inclusive em abuso de autoridade, que não pode ficar preso, a prisão passa a ser legal, tá? Então, essa é o grande diferencial da prisão temporária, tá bom? Próximo vídeo nós vamos falar sobre a prisão preventiva. Aí o buraco é mais embaixo, é o mais complicado, tá? A prisão temporária também, se houver elemento suficiente, o delegado ou o Ministério Público podem pedir que a prisão temporária seja convertida em prisão preventiva. No próximo vídeo, a gente explica o que é prisão preventiva, tá bom? E agora, naquele bate-papo nosso costumeiro, eu gostaria de falar com vocês sobre Romanos 10, capítulo 10, versículo 14 a 17. Uma passagem importante e forte que diz assim. Estou lendo a Bíblia atualizada, tá? Como porém, eles pedirão a ele que o salve, se não crerem nele? E como poderão crer nele, se nunca ouviram falar dele? E como podem ouvir acerca dele, se não há quem pregue? E como é que irão falar sem que sejam enviados? Eu queria me ater nesse trecho aqui, nesse trechinho aqui. Como podem crer nele se nunca ouviram falar dele? E como podem ouvir dele se não há quem pregue? Pregar é simplesmente falar, anunciar, entendeu? E hoje eu gostaria de pedir licença para vocês para utilizar essa passagem, deveras conhecida, para falar de um público que nós temos cativo e que nós raramente falamos de Deus para ele, que se chama a nossa família. Pais, filhos, tios, sobrinhos, assim por diante. Vocês já notaram que às vezes as pessoas almejam tanto falar na igreja, falar para multidões, cantar na igreja, que é um grande ministério também, mas em casa não, em casa muito pelo contrário, em casa às vezes estão irritados, estão com raiva, às vezes ficam indignados, porque a pessoa colocou um som, desliga esse som. Mas você já parou para tentar explicar? Você tá indo aí, ó, tem que ir pro baile, vamos pra igreja, vai aqui pro baile, vai lá pro baile pra beber e tal. Ei, calma. Como é que eles vão crer se não tem quem pregue, se não tem quem explique? Você já notou como a gente faz com a criança? Olha, não põe a mão aqui no fogão, aqui em cima, não, porque isso é fogo, isso é queima. É assim que se ensina uma criança não colocar a mão no fogão. A gente não fala, não coloca a mão no fogão aí, não. Você tem que ensinar. Assim é com relação às coisas de Deus. Você tem que ter paciência para ensinar. Não é, vamos para a igreja. Explicar, tirar um tempinho e explicar o porquê vão para a igreja. O que vamos fazer na igreja. Talvez explicar o porquê você está ajoelhado orando. Aliás, alguém já te viu ajoelhado orando alguma vez? Não é para você mostrar para ninguém não, tá? Tanto que o certo mesmo é você fazer a tela no seu quarto. Mas alguém já te viu? Eu falo sobre a pregação silenciosa. Aquela pregação em que de repente você não pregou ainda, você não falou nada, mas quem está ali está vendo. Você, mesmo silenciosamente, você dando graças a Deus pela refeição, você no cantinho lá em silêncio, lendo a Bíblia, você tendo uma palavra de paz, de aconselhamento, de sabedoria, sempre com base na palavra de Deus, para dar na hora certa, aquele aconselhamento na hora certa, aquele abraço amigo. Você que gosta tanto de cantar na igreja, você já experimentou cantar para o seu filho dormir? Cantar para o seu pai, cantar para sua mãe? É uma forma de pregação silenciosa, sabia? E que às vezes é até mais eficaz do que aquela pregação no palatório,
falando para multidões. O seu exemplo, a sua forma de ser, entendeu? Às vezes ela é importantíssima. Isso aí você pode estar fazendo mesmo em silêncio. Às vezes é difícil. Você vai falar alguma coisa de Deus, o pessoal acha que você está enjoando. Mas a sua conduta, a forma de você se portar, todos eles prestam atenção. Não estou falando de roupa, da forma de se vestir, você usa brinco, você não usa a maquiagem, nada disso. A forma de você proceder, a forma de você lidar com os problemas da vida, a forma de você lidar com as pessoas. Eu conheci uma senhora, se ela estiver me ouvindo agora, um grande abraço. Tem tempo que eu não a vejo. Não a conheci, não, tá? Eu a conheço, porque ela ainda é viva, tem tempo que eu não a vejo. Se chamava Dona Joantina. Essa senhora, ela assim, não era muito de frequentar a igreja. E frequentava, ela era católica, aquelas católicas mais fervorosas, mas ia na igreja. Essa mulher nunca falou de Deus para mim. Assim, olha, Deus é isso, Deus é... Nunca falou de Deus para mim. Mas essa mulher, eu vi essa mulher, por exemplo, um gari, um lixeiro passando na rua. Ela, ô meu filho, você está com fome? Você quer um prato de comer? Eu vi um morador de rua passando, ela pegando a tesoura. Ela tinha uma maneira meio estranha de cortar a unha dos outros. Ela segurava a tesoura, ela segurava a tesoura assim, no meio da tesoura. Cortava a unha do mendigo na rua, isso naturalmente, sem que fosse nada obrigado, querendo ajudar, dando um copo de água, dando um prato de comida, dando um alimento. Então, nisso aí, ela falava de Deus, não só para mim, mas outras pessoas que observavam, sem dizer uma palavra. E assim pode ser também na sua casa. Porque a partir do momento que eles verem a sua atitude, eles vão notar alguma coisa diferente em você. Você pode notar que muitas vezes tem gente até que caçou de você. Mas quando chega no momento de dificuldade, ele lembra, opa, aquele fulano ali, ele tem fé em Deus, vou procurar ele ali para ver o que ele me diz. Isso é mais um daqueles bate-papo mesmo, isso é uma dica. Às vezes, o nosso exemplo é a maior pregação que tem. E também vai nos dar a oportunidade de abrirmos a boca e anunciar sobre Jesus.